As pessoas costumam utilizar até sem precisar. Assim, ó, eu pago o plano de saúde, eu quero fazer um exame. E chega perto e diz assim, doutor Renato, eu quero fazer a ressonância do corpo inteiro. Ele nem sabe o que é, para que serve. Mas eu quero fazer uma ressonância do corpo inteiro. Porque viram na internet que precisava fazer. Meu filho, mas não existe isso não. O que você está sentindo? Não, não estou sentindo nada não. É para evitar. Eu quero ver se eu tenho algum problema. Então, é difícil. E o médico tem que explicar para ele que não é bem assim. Que tudo que você está fazendo, inclusive você gasta um dinheiro já jogando dinheiro fora. Não tem necessidade e não vai fazer diagnóstico nenhum. Então, essas pessoas, é muito comum, repito, eles quererem fazer o exame simplesmente por fazer. Aí, cabe ao médico orientá-los que não é bem assim. E nós vamos fazer o diagnóstico médico. Hoje deixou de ser, o diagnóstico você fazia com anamnese. Você perguntava ao paciente, olhava a idade dele, etc, antecedente familiar, e perguntava o que ele estava sentindo. Baseado no que ele estava sentindo, você fazia um exame clínico normal e sabia o diagnóstico. Esses são os melhores médicos, Isso, né? O que deveria existir até hoje. E o exame complementar, o nome já fala, é complementar, é para complementar o seu raciocínio. E funcionava muito bem. Hoje não é. Hoje a pessoa já chega querendo exame, e o próprio médico já faz questão de dar o exame. Por quê? Porque o médico tem medo de errar e sofrer um processo por causa disso. E muitas vezes hoje em dia a gente está sofrendo uma mudança tecnológica, uma invasão tecnológica, sim. Tanto na nossa vida pessoal em casa, mas nós profissionais da área de saúde, uma invasão tecnológica na nossa profissão, né? E essa questão é se certificar de um diagnóstico que muitas vezes você já tem no exame clínico, né? Você tem uma prova de que realmente aquele diagnóstico estava correto. E mais uma coisa que eu vejo muito, as faculdades hoje em dia já não incentivam tanto, até por esse acesso a tanta tecnologia, não incentivam tanto esse exame clínico. Sim. Que é fundamental. Fundamental, ainda continua sendo a coisa mais importante do mundo. É tão difícil. Eu com 50 anos de formado, vou fazer 51, gente, 99% do que a pessoa vai consultar, o que ele me fala, antes de botar a mão nele, eu sei o que ele tem. Pela anamnese, pela história dele, pelo meu conhecimento médico, pela minha experiência e pela história dele. O resto eu vou complementar. Vou deitá-lo, vou examinar e aí sim, eu preciso comprovar alguma coisa ou não tenho com o diagnóstico definido, eu vou pedir um exame complementar. E o exame complementar normalmente começa com um exame de sangue comum, um exame de urina, não precisa ser uma ressonância nuclear magnética. Hoje eles começam pedindo isso. Gente, mas a medicina já resolvia muitas questões antigamente dessa maneira. O ser humano não mudou quanto a tecnologia mudou. Então não se faz muitas vezes necessário tanta coisa para chegar ao mesmo diagnóstico. De jeito nenhum. Mas também é muito difícil encontrar profissionais como o senhor que tem, primeiro, tempo de consulta, né? Sim, que disponibilizam ali um tempo de consulta com calma para fazer toda essa investigação, porque é uma investigação de saúde. A anamnese, ela faz parte. Lá no consultório a gente mantém essa anamnese. Alguns pacientes até zombam. Falam assim, por que eu preciso responder tudo isso? Nunca precisei, ainda mais no dentista, nunca precisei responder tudo isso. Está tudo interligado, como a gente já falou aqui antes. E muita parte do nosso diagnóstico, principalmente hoje mesmo, vindo para cá, eu estava conversando com meu esposo no carro, sobre a qualidade de sono das pessoas, né? A gente, na odontologia, a gente tem encontrado pacientes cada vez mais jovens com um desgaste dentário enorme. Essa pergunta que eu vou fazer para o senhor não está no nosso roteirinho, mas eu preciso fazer. Eu preciso aproveitar o tio Renato aqui. Essa questão que é muito atual e a gente vê cada vez mais lá no consultório, que é a qualidade de sono associado ao bruxismo, a gente orienta o paciente que ele precisa primeiro buscar muitas vezes um otorrino para fazer uma polissonografia e saber se existe uma apneia do sono, né, associada, para a gente entender se esse bruxismo é um bruxismo de proteção ou é um bruxismo ligado a estresse, ansiedade, a adrenalina na corrente sanguínea. E o bruxismo, eu falo para o paciente que é um dos sinais de um outro problema. E junto com ele vem hipertensão. Hipertensão arterial, acidente vascular cerebral, infarto do miocárdio, né? Uma série de outras patologias associadas. A gente vê isso toda hora. Umas cefaleias de origem não definida, você não consegue classificar, mas principalmente a hipertensão, o acidente vascular cerebral e os infartos do miocárdio têm tudo muito a ver com a apneia do sono.
A gente lá no consultório massifica os pacientes com essa informação. Busque, por favor, um clínico geral, um cardiologista, um otorrino. Vamos investigar isso junto. Porque além de você destruir seus dentes, gente, meu esposo, doutor Vinícius, reabilitador, faz prótese odontológica, botar dente novo, a gente coloca. Tá? Claro, existe um custo, tratamento, enfim, mas isso existe. Agora, o que vem junto com essa qualidade de sono ruim, seja da apneia, ou seja até de uma sobrecarga emocional e mental, né, que hoje, principalmente depois da pandemia, a gente vê muito paciente que não tem apneia, né, mas que tem uma sobrecarga ali neurológica e psicológica, psiquiátrica mesmo, né, fazendo esse bruxismo e apertamento durante o dia, a gente explica, não é só o dente que vai embora, não é só a articulação temporomandibular que vai embora, você corre o risco de sofrer um AVC dormindo, você corre o risco de morrer dormindo, Com certeza. Corre o risco de um infarto, e aí muitas vezes a gente pega o paciente, eu não sei, o senhor deve abordar isso no consultório também, mas quando eu falo para um homem que ele precisa investigar isso, porque pode dar disfunção erétil. Quando eu falo da disfunção erétil, eles ficam bastante preocupados. Doutor, eu vou procurar esse tipo de tratamento porque eu não sabia disso, não. Quer dizer, o que o dentista está falando disso, gente? Mas está tudo ligado. E a gente se preocupa com a saúde do paciente. Com certeza. Né? E essa questão tecnológica, eu queria aproveitar e saber do senhor se os planos de saúde eles estão preparados para isso. A Unimed Zona da Mata é um plano de saúde pequenininho. Sim. Eu e Renata, a gente teve na faculdade uma grande amiga que precisou, no final da vida, de um tratamento de saúde muito caro em São Paulo, né? E eu lembro muito da Renata falando que o senhor comentava que se essa paciente fosse paciente do seu plano, o senhor muitas vezes não teria esse suporte para dar financeiro, né? Só que foi um caso muito específico, uma doença muito, graças a Deus, muito rara, né, da gente ver, mas não dessa maneira rara, mas os pacientes hoje a gente tem muito diagnóstico de transtorno, né, vários transtornos, e muitas terapias associadas. Sim. Como os planos de saúde estão se preparando para isso? Isso aí, normalmente, você tem... E nos planos de saúde, quando você contrata um plano de saúde, está bem definido o que você tem direito, o que não está no rol de procedimento da Agência Nacional de Saúde. Então, muitas patologias, ou patologias novas, ou outras patologias, não estão no rol de procedimentos. Aí, nesses casos, geralmente a pessoa, quando precisa e não consegue, vai judicializar. Mas nós pegamos uma Unimed igual a nossa, que é pequena, nós temos um seguro para todos os pacientes. Em São João do Nepomuceno, qualquer patologia que passe de R$170 mil, quem paga não é a Unimed São João. Nós temos um seguro, porque a gente não aguenta isso. Você pega um transplante de coração e pulmão, como é que faz? Quanto é que fica isso? Nossa Unimed não aguenta. Então, nós temos o cuidado de fazer todos os planos, todos os nossos planos têm ambulância, todos os nossos planos você vai ter direito a transporte aeromédico, todos os nossos planos você tem direito a uma coisa que precisar ser pago, tem que vir para São Paulo, tem que ir para o Albert Einstein, a Unimed São João tem condição de fazer, porque ela precisa ter um seguro para isso. Nós não conseguimos, a Unimed pequena não consegue sobreviver sem um seguro. Inclusive, 90% das patologias dos gastos médicos que a Unimed São João tem, por exemplo, é com Juiz de Fora, que é um centro maior, cidade perto, né, com 70 quilômetros, e com a qualidade médica maior. Então, nós pagamos muito a Juiz de Fora, mas a gente já sabe disso, não é problema nenhum, porque a resolução médica lá é muito maior. E, quando é um caso que é realmente muito grande, nós temos seguro para tudo isso, é a nossa garantia. Nós temos aplicação financeira para resguardar qualquer emergência e nós temos também um seguro para qualquer dificuldade. Mas é por isso que a Unimed, que o senhor gere, está com a saúde financeira que está. Graças a Deus existem pessoas, médicos e gestores na área de saúde com a preocupação e com a experiência da gente. E esse compromisso com o que é correto, com o que é o certo, né? Que hoje em dia, no país que a gente vê a corrupção tomando conta de todas as esferas. E é muito triste quando isso envolve a área de saúde, porque pessoas morrem por causa disso, né? Por causa dessa roubalheira sem freio que a gente vive aqui. A gente falou, né, que há muito tempo atrás o senhor vivia já
sem esse nome, né, de saúde integral do paciente, fazendo esse exame integral, mesmo sendo cardiologista, mas esse exame integral do paciente, né, se preocupando com a saúde, a gente chamava de saúde, existe nesse nome, equipe de saúde de família, né? Existia essa preocupação, acabou e está voltando. Com esse nome de saúde integral, né? Qual conselho o senhor dá para os profissionais da área de saúde, não só os médicos, porque na odontologia a gente vive isso também, na nutrição eu vejo isso acontecendo, na fisioterapia, mas qual conselho o senhor dá de todo o seu coraçãozinho, que eu sei que não é pequeno, é grande, para os profissionais da área de saúde que estão chegando no mercado de trabalho, já estão saindo, já estão no finalzinho da faculdade, se preocupando com o mercado de trabalho, de como eles buscam e se preocupam com esse bem-estar geral e com essa saúde integral do paciente? Eu tenho um pensamento, Marcela. Eu, por exemplo, sempre estudei em escolas gratuitas, inclusive a Universidade Federal de Juiz de Fora. E eu acho que toda pessoa que forma nessas faculdades que são do governo, não são pagas, que todos os médicos que se formam tinham que, depois de formado, dar um certo tempo do seu conhecimento e até de aprendizagem melhor, deveria dar um certo tempo da sua vida para isso. 2 anos. Durante 2 anos, você vai para o Amazonas atender lá. Depois você volta, você está pagando a faculdade que você teve toda de graça. Além de você adquirir experiência, você está pagando. Eu sou francamente favorável a isso, mas não é o que acontece. E hoje, o SUS está fazendo uma coisa interessante, que é esses postos de saúde de bairros. Todo bairro tem um posto de saúde onde um médico ou uma médica é responsável pela saúde daquele bairro. Eu acho isso muito interessante. Ele conhece a família, conhece o filho, conhece a mãe, conhece todo mundo, consegue dar uma atenção maior no dia a dia. A pessoa tem facilidade de ir até esse médico, o médico tem a facilidade de ir até a sua casa. Com isso, você consegue... E quando tiver dificuldade, se o problema não é dele, tecnicamente é preciso de um especialista, ele vai mandar para um especialista. Então, é uma ideia do SUS muito boa, que já tem funcionado. Isso não começou isso no Brasil. Eu lembro que eu estive na Inglaterra, lá, o primeiro lugar que eu vi isso. E isso tem funcionado muito bem. Tem muita coisa em medicina que a gente via toda hora. A pessoa morria de AVC porque tinha hipertensão e não tinha dinheiro para comprar remédio. Hoje, com medicamento gratuito, a maior parte deles, isso melhorou muito. Diminuiu muito os AVCs, diminuiu muito os infartos, todas as patologias, com a facilidade de chegar até o médico, com os diagnósticos mais precisos, né, da medicina. Hoje a medicina é um negócio muito bacana, gente. Eu repito para você, eu pego um paciente do meu consultório e escuto um barulhinho no peito dele, então está com sopro. E antigamente falava de sopro, ele morreu, né? Era um pavor falar que a pessoa estava com sopro. Hoje você escuta aqui, sabe o que eu faço? Levo minha sala ao lado, boto no eco que jogou e vejo por qual a razão que é o sopro. É um soprozinho porque você tem um prolapso de volume e tal. Isso não é problema, não tem problema nenhum. Você acredita que há um tempo atrás eu quis emagrecer? Aí sua filha me indicou um médico. Eu chamo carinhosamente de Dr. Caveirinha, mas ela me indicou um médico endocrinologista, que eu não vou falar o nome aqui, e eu fiquei muito satisfeita com a consulta inicial dele. Ele é um senhor, assim como o senhor, já tem anos de profissão, e ele me deitou na maca dele e auscultou eu estava indo para lá para emagrecer, gente. Eu queria tomar remédio para emagrecer. Ele me deitou na maca, ele viu a unha do meu pé, a ponta do fio do meu cabelo. Ele auscultou meu coração. E ele virou e pegou na minha tireoide. Ele virou para mim e falou assim: você tem uma tireoide grande, né? Aí eu falei para ele: não sei. Ele falou assim: nunca te falaram? Eu falei: não, ninguém nunca palpou minha tireoide. Na palpação ele notou? Na palpação. Aí ele guardou isso pra ele. Auscultou meu coração, olhou pra mim e falou assim: você tem prolapso da válvula mitral, né? Eu não sei. Eu falei: gente, ou esse homem é louco, ou ele é maravilhoso. Tá inventando doença pra mim? Meu Deus, eu fiquei assustadíssima. Eu vou sair daqui já com problema, eu só queria emagrecer. E aí ele me passou os exames complementares para fechar diagnóstico. Graças a Deus não era nada complexo, mas descobri ao exame clínico dele um pequeno prolapso, um fechamento redundante de uma válvula e alguns nódulos na tireoide. Ao exame clínico, esse paciente, esse médico, fez anamnese, examinou direito. Com toda a calma. Indiquei minha madrinha há pouco tempo
Depois, ela me viu magra, né? Falou, eu quero também isso. Indiquei ela a esse médico. E ela chegou, quando ela deitou na maca e ele auscultou o coração dela, ele falou assim, você vai sair daqui agora e vai fazer um exame que eu já liguei para um colega que faz um exame aqui na Zona Sul do Rio mesmo, ele já tá lá te esperando agora. Ela falou, meu Deus, mas eu só queria emagrecer. Ele falou, não, você vai sair daqui agora e vai lá. Resumindo, ela tinha um mixoma. Mixomazinho, perto da válvula mitral. Ele pegou no exame clínico. Era um mixoma pediculado. No exame, eu peguei a imagem. É interessantíssimo, uma imagem muito bonita. Muito bonita. E aí tem o áudio da radiologista falando que vai gravar aquele exame para botar em aula. Mas no exame clínico. Então, olha a importância de um médico. Eu falei, examinar direito. Examinar. Ter prazo, ter paciência, gostar de fazer as coisas. Ele salvou a vida da minha tia. O mixoma costuma obstruir a válvula mitral e te mata. Se aquilo, e era grande, se aquilo se desprende, né, porque aquilo balançava. Sim, isso, ela fica agarrado, fica pendulado ela ali. Tinha morrido de uma hora para outra. Então ele salvou a vida, ela só foi para emagrecer, mas ele salvou a vida da minha madrinha. Então, meu marido também, depois eu levei todo mundo, né, para emagrecer lá. Ele olhou para o meu marido e falou assim, você tem histórico de morte súbita na sua família? E aí ele se assustou, eu falei, tem sim. Mas ao olhar o paciente, ao olhar a anamnese, então, sem exame, claro que pede exame complementar para fechar diagnóstico, mas olha a importância de um médico que te atende com calma, que olha seu histórico de saúde. Gente, isso infelizmente é 1 em 1 milhão, mas eu fico muito feliz que isso esteja voltando, que esse movimento esteja voltando, para que nós estejamos bem amparados quando nós precisarmos de qualquer coisa na nossa saúde. A importância do médico ser médico de uma maneira geral, um médico generalista. Depois você vai ser um especialista. Sim. Você faz clínica geral, você tem que saber de tudo um pouquinho, depois você vai fazer cardiologia, endocrinologia, o que você quiser. Até para conectar, né? Isso, você vai conseguir fazer a sua especialidade muito melhor, porque o seu diagnóstico diferencial vai ser muito mais fácil. Mas hoje, você vê o pessoal que forma hoje, você vai consultar, não te põe a mão, te pede exames. É isso aí. E pede exame por quê? Primeiro, ele não sabe o que está acontecendo, ele quer fazer o diagnóstico através de exames. E, ao mesmo tempo, ele quer que o exame o garanta que, se ele tiver um problema e não fizer um diagnóstico correto, que a pessoa não vai se voltar contra ele, porque não, eu mostrei, o exame estava normal. Então, a insegurança dessa turma que está formando hoje em faculdade de qualquer maneira que a gente está vendo por aí, né? Eu acho que o tio Renato vai precisar vir para outro episódio de podcast, porque eu acho que esse papo aqui vai render, amor, mas eu vou... Só de te ver, eu venho toda hora. Mas olha, a próxima pauta eu vou escrever com o senhor lá no sítio, lá em Minas, que eu estou esperando o convite, tá? Que eu estou com saudade de ir lá. O babado da Renatinha. Isso aí. Tio, foi um prazer receber o senhor aqui para esse episódio. Não é maior do que o meu. Te ver como pessoa, ver o Vinícius, vocês estão muito bem, estão ótimos. Gratidão. Me lembro do seu casamento. Eu sei, graças a Deus. Eu lembro do senhor lá. Eu tenho certeza que a presença do senhor aqui hoje elevou demais o meu pequeno canal de podcast na internet. Eu não sabia que você tinha isso, a Renatinha que me falou hoje. O senhor precisa assistir mais YouTube. Mas não bobeira, tá? Não quero o senhor fazendo danças de TikTok, tá? Mas o nosso canal de podcast... me comprometo a te acompanhar. Gratidão. Você vai ver. Eu quero que você, que assistiu esse podcast, que percebeu alguma informação relevante para você, ou para alguém da sua família, ou no grupo de mães, no grupo do condomínio, por favor, compartilhe. Informação de qualidade precisa ecoar, as pessoas precisam ter acesso à informação, por isso que eu faço questão de trazer pessoas que saibam o que estão falando. Hoje em dia a gente vê influencer dando dica de remédio, de alimentação, e isso pode fazer mal para a sua saúde. Então é uma questão de responsabilidade minha como profissional da área de saúde, começar esse canal na internet e trazer pessoas que eu confio, que eu sei que estão falando, para levar essas informações junto comigo para você. Então, compartilhe esse episódio, se inscreva no meu canal, assine o sininho, dê um like, como meu filho falaria, ative o sininho para receber a informação que os episódios estão indo ao ar, e não deixe de me seguir nas redes sociais, que vai ser sempre um prazer estar junto de vocês. Mande direct, mande e-mail. Eu quero saber sobre o que vocês querem que eu fale, que eu grave, para trazer essa informação para vocês. Mais uma vez, tio Renato, doutor Renato, gratidão. Obrigado, Marcelinha.
O convite para ir lá está feito. Depende agora de você conversar com a Renatinha. Estou cheia de pessoas que estão vendo isso. E que ótimo, pois é, tem que ser cheio de testemunhas. Exatamente. Mas foi muito bom, o seu programa é maravilhoso, interessantíssimo. Eu vi um pedacinho do anterior e estou vendo o meu com você aqui agora. É muito interessante, com certeza vai agradar muita gente. Gratidão, gratidão.